Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer, na verdade, uma espécie de resenha e também comentário mais aprofundado do livro Encontros com a Alma, de Barbara Hanna. É um livro que vocês vão ver que merece mesmo um aprofundamento, uma resenha talvez fosse pouco, então espero que vocês tenham paciência de ouvir e assistir até o fim, porque tem muitos conteúdos interessantes neste vídeo, falando desse livro aqui, que eu considero um dos livros mais importantes para entender a terapêutica junguiana, tá certo? Então fiquem comigo para ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, antes de começar exatamente o conteúdo, eu queria mostrar para vocês, além do próprio livro Encontro com a Alma, de Barbara Hanna, não existem muitos livros de Barbara Hanna publicados, talvez a vida e obra de Jung, que é uma biografia que eu falo sempre aqui, já comentei, já fiz resenha aqui, que é uma biografia não autorizada, talvez a única que fale mais detalhadamente de fatos da vida de Jung que a família não queria que fossem divulgados. Mas tem esse outro livro aqui que nós vamos utilizar, que tem a ver com o assunto, então dentro do que poderia ser abordado mais detidamente sobre imaginação ativa relacionado à alquimia, esse livro aqui tem muito a contribuir. Este é um outro livro aqui que é recente, do ano passado, 2024, que é escrito por Marcus A. Hedinger, meu xará, né? Só que com K e U, na verdade, o nome dele. E a gente tem nesse livro, né, Universo no Peito, uma pessoa fazendo um depoimento pessoal muito grande sobre as experiências que ele viveu durante e depois de quando ele traduziu os livros negros de Jung, que foi bem no período da pandemia. E entrou, na verdade foi antes da pandemia, mas quando surgiu a pandemia, vários problemas apareceram para ele, porque ele era tradutor e as editoras tinham parado, e ele precisava desse processo de tradução para poder pagar as contas, obviamente. Ele conta a história dele aqui, mas conta também como ele, que não conhecia a teoria junguiana, a psicologia junguiana, se tornou uma pessoa, um fã da psicologia junguiana, e como ele passou a buscar a psicologia junguiana e a própria imaginação ativa como prática para poder ele resolver questões que eram cruciais na vida dele. Este é um outro livro também de Marie-Louise von Franz, que é Psicoterapia, que tem um capítulo aqui somente sobre imaginação ativa. Ela que diz que, por exemplo, o livro de Barbara Hanna, vocês vão ver, é um dos poucos que fala realmente de imaginação ativa. Foi uma parceira de Jung que se entusiasmou demais com esse tema, e o próprio Jung incentivava ela a fazer até cursos sobre isso, porque ele mesmo não falava de imaginação ativa tão detidamente, porque era algo que talvez mexesse um pouco com ele, porque ele usou, foi a técnica que ele usou, mas não era nem só por isso. Eu acho que porque ele nunca parou de desenvolver o conteúdo e achava sempre que precisava ter um desenvolvimento ainda maior do conteúdo sobre imaginação ativa para poder escrever. Escreve muito em Mysterium Conjunctions e em outros livros também, mas sempre sem focar nesse tema como tema principal. Recentemente também tivemos a publicação deste livro aqui, de Verena Cast, que é Imaginação, subtítulo é Espaço de Autoconhecimento e Liberdade. Fiz até uma palestra recentemente que abordou bastante esse livro aqui. E esse livro ele trata não só de imaginação ativa, mas trata da imaginação como um todo. Como a imaginação em si já é um processo terapêutico fantástico para nós, né? E esse livro aqui também, Imaginação Ativa, pós-livro vermelho, de Doris M. Fabiano, um livro também muito importante, que traz para a gente de modo esquemático até em alguns momentos, sobre como que a gente entenderia a imaginação ativa depois do livro vermelho. Aqui está até num plástico, mas esse aqui é o famoso livro Odisseia, é um livro escrito por Homero, e este livro de Barbara Hanna acabou me fazendo comprar essa edição bilíngue aqui, que tem em grego e em português, no caso, e porque ela fala da Odisseia como um verdadeiro exemplo de imaginação ativa.
todo o percurso que Odisseu fez retornando para casa depois de todas as batalhas é um percurso de individuação que é estudado pela Barbara Hanna brevemente nesse livro, mas de certa forma é um dos motes para falar que a imaginação ativa não foi propriamente criada por Jung, mas simplesmente resgatada da história, resgatada de manuais de alquimia e que ele traduziu e conseguiu muito bem perceber como a meditação dos alquimistas, o que os alquimistas usavam como meditação na época, mesmo a gente sabendo que a meditação já existia até antes deles mesmo nos orientais. Os orientais também trazem conteúdos muito úteis para o entendimento da imaginação ativa, e é isso que vocês vão ver agora neste vídeo aqui, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a apresentar aqui os slides para vocês, e com isso a gente trabalhar esse conteúdo. Bom, esse é o slide de abertura, né, o thumbnail que a gente usa geralmente, e eu quero só dizer a vocês, antes de mais nada, que este vídeo ele faz parte de uma série especial que nós temos aqui no canal, chamada Série Reflexões Jungianas. A princípio, nós estamos pensando em incluir nessa série Reflexões Jungianas os livros dessa série da editora Vozes, que por um acaso se chama justamente série, eles chamam de Coleção Reflexões Jungianas. Então eu estou chamando esses vídeos de série Reflexões Jungianas, inspirado nesses livros, porque nós vamos trazer conteúdos de alguns desses livros que nós temos e que nós consideramos importante para abordar aqui no nosso canal, certo? Obviamente que quando terminarmos, ou até mesmo antes de terminarmos, se a gente encontrar algum outro livro de conteúdo junguiano que a gente ache que pertinente incluir nessa série Reflexões Jungianas, a gente vai incluir, porque esse quadro aqui é mais ou menos similar com o que a gente faz com os tarôs. A gente faz unboxings de tarô e depois faz o dissecando o tarô, que é para a gente mostrar mais a fundo o tarô em si. O unboxing equivaleria a uma resenha do livro, que a gente faz logo que o livro chega, e a gente faz uma leitura breve, e para que vocês possam tomar conhecimento da chegada do livro. E é importante até que a gente seja rápido na hora de fazer uma resenha do livro, porque as pessoas precisam saber da existência dele logo quando surge, e porque às vezes pode até ser útil para a pessoa em algum momento de pesquisa, etc. Mas também o que é mais importante, às vezes um livro se esgota ou fica mais caro com o passar do tempo, ou às vezes pode ficar até mais barato com o passar do tempo. Mas eu acabo achando importante aproveitar o momento, que é o momento que eu realmente tenho interesse de ler e tenho curiosidade também para conhecer o conteúdo do livro. Mas vamos lá. Agora a editora Voz está sempre trazendo essa capa assim aberta, não está com resolução muito boa não, mas a gente está vendo aí que é o livro, o projeto gráfico do livro, que é bem interessante dentro dessa proposta. Mas o principal motivo aqui é porque mostra a mandala como um todo, né? Todos esses livros têm sempre uma mandalazinha assim, formando o conjunto, e tem uma cor específica, característica, que a gente acaba adotando também no na nossa identidade visual aqui dos nossos slides, como vocês estão vendo. Mas vamos lá. Esse livro começa mostrando esse quadro aqui, e que já é uma pequena decepção da tradução, porque ele aparece no livro em preto e branco. Quando que eu, conseguindo o original em inglês, eu obtive a imagem colorida, e realmente é uma imagem bem bela, e eu trago aqui a representação dela em colorido. E neste começo do livro, tratando desse olhar, a gente já vê isso aqui, esse olhar interior de Peter Birkhauser. Aí a gente tem um comentário de Marie-Louise Monfrance sobre esse quadro logo no começo, né? Que diz assim: se olharmos para dentro, o outro também nos olha, mas com o olhar estranho e distante, o inconsciente começa a desvendar seu jogo secreto de fantasia, imagens de beleza sedutora e dos abismos mais cruéis da natureza. Eles são emoldurados acima por uma cobra transparente, símbolo de poder espiritual. Frequentemente, Peter Birkhauser era perseguido em seus sonhos por uma estranha velha, uma inimiga irreconhecível e aterrorizante. Esse é o lado sombrio da natureza, a inércia e a morte, do qual o artista criativo precisa lutar para se libertar repetidamente. A figura que
A figura que tem essa visão é incolor, sua consciência está esvaziada de vida e todo o jogo de cores se perdeu na realidade de seu inconsciente, onde um sapo surge de baixo, um antigo símbolo de ressurreição. Então a gente vê assim essas várias ilustrações presentes aqui, mostrando em alguns momentos pontos escuros, que uma ilustração que ajuda muito a entender o processo psicológico de imaginação ativa que o Birkhäuser usou aí nessa transmissão, nesse processo que ele imaginou e gerou. Então esse vídeo vai ser um vídeo que esclarecerá muito a gente sobre essa questão da imaginação ativa. Uma coisa que pode parecer paradoxal na imaginação ativa é o seguinte: por que que algo que nós atuamos conscientemente, como o nome já diz, imaginação ativa e não passiva, considerando a imaginação passiva, os sonhos que aparecem a gente, brotam a gente sem muita racionalidade, sem a gente ter intenções sobre esses sonhos. Claro, existem muitos sonhos que são consequência do que a gente viveu durante o dia, então são sonhos não arquetípicos, mas sonhos que são consequências dos pensamentos, de tudo que a gente está se preocupando antes de dormir, coisas desse tipo. Ou seja, os problemas da vida aparecem nos sonhos, muitas vezes pela nossa ansiedade, pelas nossas preocupações. Mas quando um sonho é muito mais inconsciente, é muito mais trazido de algo lá no fundo, ele revela situações mais profundas de nossa vida que precisam ser modificadas, melhoradas. E aí o paradoxo que surge é como entender que uma imaginação ativa, em que a gente usa o consciente na hora de decidir sobre o que vai pensar, sobre o que vai meditar, sobre o que vai escrever ou desenhar, isso aí seria algo que traria à tona muitos conteúdos do inconsciente. Essa é uma grande questão. Não seria o contrário? Não seria o caso da gente parar de pensar e deixar brotar, como acontece quando a gente está falando ao telefone e rabiscando, quando a gente está assistindo alguma coisa e rabiscando assim aleatoriamente, sem pensar muito sobre o que está rabiscando, que brota o inconsciente. Exemplos que eu já dei aqui muitas vezes, inclusive. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo algo similar ao que acontece com os sonhos, né? Mas algo parecido com o que acontece quando a gente sonha e não lembra que sonhou, porque ali a gente não está conectando com os nossos complexos, com as nossas questões pessoais do presente, da nossa consciência. Então é por isso que a imaginação ativa, quando a gente direciona, a gente pode pensar que quando a gente está decidindo sobre o que vai fazer, pensar, desenhar, escrever, a gente não está sendo moldado ou movido pelo nosso inconsciente. É um engano que a gente tem, porque na verdade tudo que nós fazemos e agimos tem por trás um substrato do inconsciente atuando de alguma forma. E se a gente por exemplo, eu me deparei muitas vezes, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, mas eu me deparei muitas vezes com um papel em branco na mão e um lápis, vontade de desenhar e sem saber o que desenhar. Aí vem a pergunta: o que é que vem à sua mente logo de imediato para você começar a desenhar? E quando você decide assim, buscando na sua mente algo que seja, né, se provocando para ter um mote, ter um motivo, ter um leitmotiv, né, não é uma linguagem de inglês, para poder fazer o seu traçado, o seu desenho, aí entra o inconsciente, mas entra a fundo, entra muito forte, porque geralmente entra ali naquele momento, já que você não tem uma decisão ali naquele momento racional, mas você quer racionalmente escolher, você, de certa forma, está sendo impulsionado pelo seu inconsciente. E a imagem que aparece... Eu, por exemplo, posso lembrar que eu, durante muito tempo na minha vida, desenhei quando era pequeno. E uma coisa que eu desenhava muito era cowboy montado num cavalo. E aí eu parava para pensar por que eu desenhava muito cowboy montado no cavalo. E eu lembro que meu avô me ensinava a desenhar. Ele desenhava também, gostava de desenhar muito, ele gostava de desenhar muito artistas de novela, fazia Tarcísio Meira, Glória Menezes, um do lado do outro, ele até se comparava a Tarcísio Meira e minha avó, a Glória Menezes, e fazia desenhos tentando imitar esses personagens, esses atores. E também ensinava muito a fazer cowboy, né, montado no cavalo, e eu aprendi muito assim, mas só que... muitas e muitas vezes quando escolhia desenhar, eu desenhava cowboys montados no cavalo e depois me parava para pensar assim, agora o que eu vou desenhar a partir de minha própria escolha, minha própria vontade. Aí eu comecei a perceber
que os desenhos que vinham não dessa memória, essa memória emocional, até de lembrança de meu avô, e também na época em que ele era vivo a gente desenhava muito juntos, havia assim uma tendência a eu desenhar muito heróis, super-heróis de quadrinhos que eu gostava muito também. Aí a gente pensa assim, será que o fato de eu desenhar heróis também não é uma influência da memória, uma memória de eu gostar de ler histórias em quadrinhos? Mas isso também é um processo, né? As escolhas da gente, do que a gente lê, do que a gente faz para poder se aprimorar, né, na capacidade do conhecimento, nos conteúdos. E muita gente pode até dizer assim, que coisa mais superficial ler histórias em quadrinhos com heróis, super-heróis, etc. Mas eu quero dizer a vocês que, na verdade, isso também faz parte do processo de formação humana, porque quando a gente busca heróis, a gente está também tentando trabalhar na nossa autoafirmação, no nosso processo de individuação, o nosso processo de busca do eu, porque a jornada do herói é uma jornada, sim, de buscar os méritos que a gente pode ter naquilo que a gente faz, entender que quer fazer alguma coisa que possa ser produtiva, não só para si mesmo, para os outros. Claro que tem também a parte de querer os louros da vitória, ou o reconhecimento, isso daí é algo comum, normal de acontecer, e eu entendo hoje por uma perspectiva astrológica, até que eu sendo leonino com ascendente em Áries, então a gente tem aí duas figuras fortes, arquetípicas, presentes na minha natureza da psique, que busca essa questão de enfrentar as batalhas, ter coragem para agir em relação às coisas da vida que estão acontecendo, iniciativas, processos que podem ser inovadores, que possam ajudar as pessoas de alguma forma, e isso tudo tem a ver com essa história do herói, essa história da busca de desenhar heróis que sejam pessoas que de alguma forma ajudam, de alguma forma se destacam por isso, e de alguma forma acabam tendo o reconhecimento da coletividade. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. No livro a gente tem primeiro uma introdução de Marie-Louise von Franz que é imperdível. Essa daí eu acho que é importantíssima de ler. E ela diz assim, quando Carl Gustav Jung partiu em busca de seu próprio mito após seu rompimento com Freud, ele se aventurou no reino do inconsciente coletivo sem orientação e sozinho. Nesse confronto único, ele descobriu, por tentativa e erro, uma nova maneira de chegar a um acordo com o conteúdo do inconsciente dentro da realidade unitária da fantasia criativa. Jung, mais tarde, chamou esse método de imaginação ativa e o recomendou calorosamente a muitos de seus pacientes. Ele descreveu a imaginação ativa como o único caminho para um encontro direto com a realidade do inconsciente, sem o uso intermediário de testes ou interpretação de sonhos. Embora ele tenha discutido documentos de imaginação ativa em seminários, ele não publicou nenhum deles, provavelmente porque percebeu quão distantes esses documentos estavam das visões coletivas e conscientes de sua época. Tem esse motivo também que eu esqueci de dizer, na verdade, era algo que dificilmente iria ser compreendido através, ele diz isso para Barbara Hanna, que dificilmente a imaginação ativa seria entendida por textos explicando, né, a própria imaginação ativa, mas através de exemplos, de vivências, de situações em que a gente pudesse compreender na prática como é que ela funciona, como é que ela atua, e até acreditar através dessas práticas, porque parece até algo assim, que é um recurso que está tão fácil da gente utilizar, não precisaria nem de terapeuta, mas com o terapeuta ainda acaba sendo muito mais eficaz, eficiente, e a gente, se já é difícil entender através de textos, de livros, obviamente é difícil também da pessoa ser autodidata e fazer por si mesmo, mas o que é um fato é que Jung fez com ele mesmo, sozinho, sem nenhum terapeuta, mas ele próprio já era uma pessoa que estudava e pesquisava muito sobre esses conteúdos todos, né? Bom, mas ela continua dizendo assim, uma grande mudança ocorreu desde então. Na Europa, assim como nos Estados Unidos, inúmeras técnicas surgiram para liberar algumas formas de fantasia inconscientes em um estado desperto de consciência. Todas elas, no entanto, são apenas formas de imaginação passiva, que, no entanto, têm um efeito salutar. Hoje em dia, praticamente não há hospital psiquiátrico onde
pintura, modelagem, dança, música e escrita não sejam usadas para ajudar os pacientes a expressar seus problemas. No final de sua vida, Jung observou que a imaginação passiva tinha sido mais ou menos compreendida pelo mundo, ao contrário da imaginação ativa. Em suma, o que falta é o confronto ativo e ético, a entrada ativa da pessoa inteira no drama da fantasia. Mas, na minha experiência, isso é muito difícil para as pessoas entenderem de forma prática. Eu acho que esse trecho, em especial, ele é muito esclarecedor, porque primeiro ela coloca no bojo das imaginações ativas todas as obras de arte, toda a arte-terapia, que é utilizada inclusive em determinados hospitais psiquiátricos, e ninguém mais deixa de colocar isso, percebendo a eficácia. E muitas vezes eles utilizam até sem saber que estão utilizando a imaginação ativa. Falam de arte-terapia, falam de tudo isso, e quem não estudou Jung e trata da arte-terapia por uma abordagem junguiana, não entende como é que funciona esse mecanismo exatamente. Porque no momento que a gente desenha e pinta, escolhe um mote, escolhe um motivo, estou vivendo agora uma experiência de ter sido colocado num grupo de arquitetos artistas. Minha esposa já estava nele, porque realmente resolveu trabalhar com pintura e está se saindo belíssimamente bem. E acabaram me incluindo também por eu gostar de desenhar, fazer história em quadrinhos, mas eu não tenho obras assim feitas como pinturas, como obras de arte feitas comercialmente, ou até por motivo próprio, até por interesse pessoal, dentro de uma abordagem assim, usando técnicas específicas de arte, de pintura, coisas desse tipo. Mas eu vou acabar tendo que me envolver com isso por conta desse grupo que fui colocado. Mas eu acho interessante, o que eu quero dizer é que na hora que surge até uma exposição que o pessoal pede, a gente tem que pensar assim, o que eu vou fazer num quadro desse? Você tem diante na sua frente um quadro que seria 1 por 1, 1 metro por 1 metro, um quadrado. O que fazer nesse quadrado branco, nessa tábula rasa? A gente sabe que tábula rasa não existe, aquilo ali sempre vai ser a partir de algo, alguma inspiração, que pode ser inconsciente, pode ser consciente, mas mesmo quando é consciente, ela é praticamente semiconsciente, porque ela é influenciada pelo inconsciente de alguma forma. O direcionamento que a gente toma, a busca que a gente começa a fazer, até quando a gente pensa assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que vai ser na área, por exemplo, de esporte, ou na área de literatura, ou pegar uma inspiração na música, como minha esposa está fazendo, ela pega a inspiração na música. Sempre essas escolhas, né, até na hora de escolher a música, também escolhi essa e não aquela. A música tem uma letra, às vezes ela utiliza música italiana, às vezes música brasileira, às vezes música internacional, mas sempre tendo a letra como uma referência também de alguma forma, e isso é um mote também, é uma coisa que conecta com o inconsciente, faz uma ligação direta, e não é como no caso do sonho que há uma ligação, mas uma ligação saltando, pulando o processo todo gradual do inconsciente até o consciente. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, que os estudos de eletrocefalogramas mostram que a gente passa por estados graduais de frequências cerebrais até chegar ao sono sem sonho, que é o estado delta. Então a gente passa pelo estado teta. O estado delta é o sono com sonho, e você tem o alfa, que é a sonolência, e o beta, que é o estado de vigília. Se a gente passa gradualmente por todas as frequências quando a gente vai dormir exatamente, e retorna também por todos os pontos, ou todas as faixas de frequência, a gente vai lembrar do sonho, vai lembrar detalhes do sonho, e isso vai ser terapêutico, mais terapêutico ainda do que o próprio ato de sonhar, porque o próprio ato de sonhar já é terapêutico. Então, e o que é que faz com que a pessoa consiga passar por todos esses estágios? A questão que já se descobre hoje é uma familiaridade com essas frequências. Se a gente costuma meditar, se a gente costuma ter um momento de dormir tranquilo, um momento de dormir eficaz, que passa mesmo por todos os estágios, sem ser aquele sonho de quem está cansado e está precisando do sono mesmo. Às vezes tem gente que está tão cansado que não consegue nem dormir, por causa do cansaço em si. Então, se a pessoa consegue aquele estado de... E digo a vocês, também é algo importante, o modo como a gente dorme, para também se refletir no modo como a gente acorda.
o horário que a gente dorme, dentro do ciclo circadiano, o momento exato, o momento que a gente acorda, o que a gente vê quando a gente acorda, o que nos estimula, né, a mente para que a gente possa ter a mente ativa, utilizada e até cansada de alguma maneira no final do dia, mesmo que seja um cansaço saudável, para que o sono possa acontecer. Tudo isso é normal acontecer e é preciso que aconteça. Mas diferente da imaginação ativa, é que a gente vai atrás, a gente busca, a gente direciona, né? Então é algo induzido pela nossa, aparentemente somente pela nossa consciência, pelo nosso consciente, mas nunca é somente o consciente atuando. E é aí que entra justamente a imaginação ativa. Bom, o livro de Barbara Hanna é, portanto, uma ajuda única para entender esse ponto por meio de seus exemplos bem escolhidos. Seus comentários ponto a ponto em cada curva dentro das histórias e diálogos eram muitas vezes surpreendentes e muito úteis para mim. As figuras do inconsciente são poderosas e fracas, benevolentes e insidiosas, e uma mente e um coração muito alertas são necessários para evitar a massa de armadilhas possíveis nas quais se pode inadvertidamente pisar ao lidar com elas. De certa forma, é preciso ser potencialmente inteiro para entrar no drama. Se não for, aprenderá a se tornar assim por meio de experiências dolorosas. A imaginação ativa é, portanto, a ferramenta mais poderosa na psicologia junguiana para atingir a totalidade, muito mais eficiente do que a interpretação dos sonhos sozinha. Aí você vê, por exemplo, aí ela já dá uma informação de que Barbara Hanna vai utilizar exemplos seguindo o aconselhamento de Jung, que ela desse cursos, ela fez mais do que isso, ela deixou um curso para a posteridade, porque esse livro é um verdadeiro curso sobre imaginação ativa, citando exemplos e mostrando como que esses exemplos funcionaram na terapêutica que ela aplicou e como eles têm uma profundidade na filosofia, no conteúdo, no entendimento filosófico da psicologia junguiana, trazendo a imaginação ativa como um elemento chave aí, né? O livro de Barbara Hanna é o primeiro e único livro que conheço que pode promover sua compreensão ilustrando por meio de vários exemplos as etapas, as armadilhas e os sucessos desse método de encontro com o inconsciente. Em contraste com as inúmeras técnicas existentes de imaginação passiva, a imaginação ativa é feita sozinha, a qual a maioria das pessoas deve superar uma resistência considerável. É uma forma de brincadeira, mas muito séria. Talvez, portanto, a resistência que muitas pessoas têm contra elas às vezes seja justificada e não se deve empurrar ninguém para ela sem pensar. Muitas vezes, uma situação de desespero total, como aquela que o homem cansado do mundo encontrou, que é um exemplo que ela cita lá na frente de Barbara Hanna, é necessária para abrir a porta inicialmente. Mas acho que ninguém que já descobriu a imaginação ativa gostaria de perdê-la, porque ela pode literalmente realizar milagres de transformação interior. Então você veja aí como ela, que até tem um livro escrito sobre imaginação ativa e alquimia, que a gente mostrou logo antes, ela falou que acha que é o primeiro e único livro que aborda isso de uma maneira mais coerente, porque o livro é um resultante, o livro dela, de Marie-Louise von Franz, é uma resultante de uma palestra, não posso lhes dizer com certeza, mas acho que foi até posterior ao lançamento desse livro e à escrita dela dessa introdução. Então ela estava se referindo justamente ao único livro que tinha, e realmente acredito que ele até esclarece mais a imaginação ativa do que o livro de Marie-Louise von Franz, porque Marie-Louise von Franz faz muita referência à alquimia, mostrando como foi a origem, trazendo muitos conteúdos também importantes, eu diria que até para se ler antes desse livro, porque vai perceber toda a sequência de como foi criada essa ideia, essa prática, essa técnica, né? E depois a leitura de Barbara Hanna vai ajudar muito a gente perceber na prática como funciona. E aí, concluindo, Barbara Hanna não apenas comenta vários exemplos modernos de imaginação ativa, mas também 2 exemplos históricos mais notáveis. Também sabemos que muitos alquimistas
usaram uma imaginatio vera et non fantastica, não sei se a pronúncia está certa, mas em seu trabalho, que era uma forma de imaginação ativa. Isso nos dá a satisfação de saber que estamos lidando aqui não com uma inovação estranha, mas com uma experiência humana que já foi vivida antes. Na verdade, é uma nova forma de uma das formas mais antigas de religio, no sentido de dar consideração cuidadosa aos poderes luminosos. Ou seja, aqueles que estão acima do fenômeno, estão no númeno, que está na parte transcendente. O tempo inteiro Jung, Marie-Louise von Franz, todos os jungianos se referem ao inconsciente como um número, porque é algo que está permeando o universo, mas ao mesmo tempo não é visível, é inconsciente, mas que se manifesta muito nos fenômenos psicológicos em especial. Bom, aí eu quero falar desse livro aqui, que é um livro que vale a pena vocês considerarem a possibilidade de adquirir, porque é um livro que trata da imaginação ativa, como ela é vista agora depois do livro vermelho, né? E eu diria muito mais, que hoje em dia nós temos até os livros negros também, que vão ajudar a gente ainda mais, porque os livros negros têm mais conteúdo que o livro vermelho. Os livros negros são os apontamentos que Jung fez, né, no seu processo terapêutico, incluindo imaginação ativa, né, na ideia de sua própria individuação sendo trabalhada ali, né, no período que ele esteve recluso, né, no confronto do inconsciente que ele fala no Memória, Sonhos, Reflexões, naquele período em que ele se separou de Freud, nos pensamentos de Freud, e quando estavam em período de guerra mundial. Bom, eu peguei um trechinho só desse livro, página 64, foi um livro escrito em 2018, mas que no caso, bom, foi escrito depois do livro vermelho, porque foi em 2009 lançado mundialmente, mas antes dos livros negros, porque os livros negros foram lançados em 2021. Entre 2020 e 2021. Bom, e aqui nós vemos essa citação. No livro Mysterium Conjunctions, eu sempre penso que aqui é J, porque realmente em alguns lugares a gente vê com... então, Mysterium Conjunctions, né? Jung fala de uma prática medieval que parece mais psicológica do que religiosa. Ele cita a definição de Ruland para a meditação, nome de uma conversa interior de uma pessoa com outra que é invisível, como na evocação da divindade ou na comunhão consigo mesmo, ou como o anjo da guarda, ou com o anjo da guarda. Jung adaptou esse método para facilitar o processo de individuação. Ele o chamou de imaginação ativa. E aí, por que ele está falando aí, né? Ela está falando aí dessa ideia de você conversar com alguém que não existe, né? Jung trouxe a gente, através do livro vermelho, vários diálogos que ele teve. Inclusive o mais famoso é o que ele faz entre Salomé e Elias, né? Salomé, vocês sabem que é aquela bailarina que pediu a cabeça de João Batista, e Elias aquele que saiu voando num cavalo de fogo no Velho Testamento. São pessoas que viveram épocas completamente diferentes, mas ele faz um diálogo, e é um diálogo criado na imaginação ativa dele, e nessa imaginação ativa ele deu origem a as duas funções, que é pensamento e sentimento, que são duas funções opostas que ele coloca na sua psicologia. Depois a gente tem também intuição e sensação, mas essas duas, o pensamento e sentimento, ele construiu a partir desse diálogo interno na imaginação ativa dele. É muito interessante saber isso, porque até antes da publicação do livro vermelho, ninguém sabia como foi que surgiu essas ideias de polaridades, a grande cruz de Jung, pensamento, sentimento, intuição, sensação, como foi que surgiu isso, e ele mostra, de certa forma, como isso apareceu dentro de uma pesquisa interna, buscando dentro dele essa figura que se expressaria, que seria a representatividade do pensamento, que é Elias, e aqui seria a representação do sentimento, da ânima em especial aí no caso, que seria Salomé. Então isso fica bem claro e ajuda a gente a esclarecer como que isso pode se processar dentro da gente nas nossas descobertas. E olha que a gente vai fazer descobertas incríveis que podem ser um campo ampliado, inclusive para a psicologia, porque cada pessoa é um processo, digamos, cada pessoa é um mote de experiência,
é uma figura, é uma personalidade de experiência para estudos psicológicos, porque cada cabeça é um mundo. A gente sabe que a psicologia junguiana, ela foca muito nessa questão, não dá para você generalizar tudo. Uma boa parte do tratamento psicológico que a gente pode fazer conosco mesmo é muito individual, muito pessoal. Cada um tem que fazer o seu, e essa busca interna estimulada por ele de provocar a imaginação ativa é um dos pontos que deixa isso bem claro, e a gente precisa entender isso para poder também entender que nós somos um excelente terapeuta. Imagine que se a gente, enquanto a gente não tem alta, a gente está dependendo de um terapeuta, mas depois que tem alta, que continua o processo de individuação, que é um mecanismo natural, que a natureza da psique da gente já tem, haja visto o próprio livro dele que fala sobre isso, A Natureza da Psique, das Obras Completas. A gente tem aqui sim um mecanismo em nós, dentro de nós, no nosso interior. É só olharmos para dentro que nós vamos encontrar os mecanismos para a nossa própria autoterapia. Bom, aí tem o livro que eu falei no começo, de Marcus Hedinger, É o Universo no Peito, e nesse eu trouxe apenas essa passagem, mas eu quero ler um trechinho do livro porque eu acho muito importante a passagem que ele traz. A técnica da imaginação ativa desenvolvida por Jung dispensa a necessidade de permanecer imóvel por longos períodos, mas não dispensa a necessidade de morrer enquanto ainda estamos vivos, de renunciar a todas as garantias às quais nos agarramos. Isso poderia parecer assustador, né, de falar que a gente precisa morrer de alguma forma, e na verdade esse trecho é um trecho posterior ao que eu vou ler agora, né? Mas eu acho que para poder entender esse conteúdo aí, é importante que a gente saiba o que ele está falando. Ele fala sempre de um autor ao longo do livro chamado Peter Kingsley. Ele fala assim, parafraseando Kingsley: eu queria a cura da dor, queria preencher o buraco no meu peito, mas não entendia que estava tentando fugir dele. Eu tentava fugir da tristeza, mas não entendia que somente se a encarasse, eu descobriria que ela fala com a voz do meu mais profundo anseio. Acreditava que precisava encontrar lá fora algo que fosse capaz de preencher o vazio aqui dentro. E enquanto procurava e ouvia o que as vozes lá fora me traziam, eu não ouvia a voz que ressoava de dentro do buraco do meu peito. Repare que é o ponto que dá nome praticamente ao livro, né? Em retrospectiva, vejo que as imaginações ativas de Jung nos livros negros falavam a língua dessa voz. E pela primeira vez em minha vida entendi o que ela estava tentando me dizer. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Olha, exatamente o que eu falei nesse instante. Assim, olhar o interior, olhar para dentro de si, porque dentro de si vocês vão encontrar muitos mecanismos importantes, e mesmo que esses mecanismos não sejam conscientes, a gente vai acionar de alguma forma coisas lá dentro para a gente trabalhar enquanto dormimos, ou até enquanto estamos em vigia também, porque nós trabalhamos no nosso inconsciente muito, mas muito mesmo, enquanto estamos acordados, e a gente nem sabe disso, nem percebe. Aí ele continua: olhei para dentro e vi que estava doente. Na Grécia Antiga, escreve Peter Kingsley, quando as pessoas adoeciam, elas se deitavam num espaço confinado. Muitas vezes era uma caverna, e elas ou adormeciam e tinham um sonho, ou entravam em um estado descrito como nem dormir, nem estar desperto. E eventualmente elas tinham uma visão. Às vezes a visão ou o sonho, as colocações face a face com o deus ou a deusa, e era assim que a cura ocorria. Pessoas eram curadas dessa forma o tempo todo. O importante era que você não fizesse absolutamente nada. Chegava um momento em que deixava de lutar ou de fazer esforço. Só precisava se entregar à sua condição. Você se deitava como se estivesse morto, esperava sem comer, sem se mexer, às vezes dias a fio, e esperava até que a cura viesse de outro lugar, de outro nível de consciência e outro nível de existência. Kingsley, 1999, página 80. A técnica da imaginação ativa desenvolvida por Jung dispensa a necessidade de permanecer imóvel por longos períodos,
mas não dispensa a necessidade de morrer enquanto ainda estamos vivos, de renunciar a todas as garantias às quais nos agarramos. Então, eu quis mostrar aqui o contexto dessa frase, porque é importante entender que mesmo a imaginação ativa tendo surgido como referência a partir da meditação, ficou claro aqui que o Marcus Redinger está mostrando para a gente, como o Jung também mostrou, e muitos outros pós-jungianos também, Marie-Louise von Franz e Barbara Hanna, que nós não precisamos repetir, no caso da imaginação ativa, não é uma repetição exatamente igual da meditação dos orientais, que também é muito útil, também é muito importante, mas ela nos leva a uma condição de autorregeneração, de busca de restabelecimento de algo que às vezes a gente já deve estar em uma condição muito favorável para conseguir entrar num estado de meditação profunda, não é fácil, e de certa forma acaba funcionando também como uma imaginação passiva quando a gente deixa fluir lá algumas situações que acontecem na nossa mente. Mas relaxar, mas ao mesmo tempo tendo a mente atuante, buscando motes, buscando personagens que possam retratar aquilo que a gente está querendo exemplificar na nossa arte, na nossa vida, na nossa escrita, na nossa literatura, no caminho de contar histórias para nós mesmos e para o mundo, né, com contos de fadas pessoais ou contos que a gente escreva, até mesmo de ficção ou não. Contos que a gente relata nossas memórias são muito fortes. A gente pode pensar que não, porque a gente vai dizer assim, eu estou contando memórias, mas na hora que a gente relata nossas memórias, vem à tona muita coisa do nosso inconsciente que precisa ser trabalhado, e aí também é um ponto forte que a imaginação ativa vai atuar. Mas vamos adiante. No livro Alquimia e Imaginação Ativa, de Marie-Louise von Franz, a gente tem um trechinho que eu peguei assim, são dois slides que a gente fala. Em seus últimos anos de vida, Jung frequentemente não deixava que as pessoas lhe contassem seus problemas, mas ao permitir que elas falassem sobre tudo o que lhes vinha à mente, ele muitas vezes lhes dizia de maneira não intencional justamente aquilo de que elas precisavam. Antes que se esteja integrado e individuado, os próprios complexos tendem a se impor. Mas se trabalhou realmente no sentido de resolver os próprios problemas, e se os complexos são integrados, então é possível estabelecer a ligação com o inconsciente coletivo e a sabedoria deste pode fluir através da pessoa. Do ponto final do desenvolvimento, o estágio final do processo de individuação, os mestres Zen estão em tal estado de harmonia com o inconsciente coletivo que se comunicam entre si subliminarmente. Eles, por assim dizer, estão juntos nos mundos. Eu quero voltar de novo aqui a uma analogia que eu fiz às frequências vibratórias, às frequências de onda do eletroencefalograma. Quando a gente não está habituado a trabalhar nossos problemas de uma maneira madura, né, esses problemas nos afetam emocionalmente, são os famosos complexos. Quando esses complexos não estão integrados, o que é que ela diz aí? Não estão integrados no sentido de a gente perceber eles, como eles surgiram e como eles estão vinculados aos nossos arquétipos, como eles têm uma origem inconsciente, como eles têm algo que tem relação com algo lá no passado que a gente bloqueou e que a gente deixou inconsciente. Quando a gente não integra isso, a gente não deixa uma passagem fluida. É como se a gente criasse um monte de obstáculos numa ponte. Os complexos são uma ponte porque eles estão exatamente entre o consciente e o inconsciente. Eles afetam a nossa tranquilidade, a nossa normalidade, nos causam estresse justamente por isso, porque eles são justamente o ponto que nos provocam transtornos, os pontos que nos fazem deixar sair do sério, sair de uma condição mais tranquila, mais natural. E se a gente pula eles no sonho, a gente de certa forma está vendo lá uma mensagem que às vezes não é nem vinculada e a gente não sabe como ela se conecta. Os sonhos estão sim relatando muito a gente coisas importantes. Enquanto a gente está vivendo o sonho, a gente está passando por uma terapia energética incrível, uma terapia psicológica incrível, porque ali a gente está numa válvula de escape, num momento de recobrar energias que às vezes a gente não está tendo enquanto está acordado. E ali é como se a gente estivesse saindo desse caminho de problemas que a gente gerou a partir dessa novelo, desse nó que surge aí dos complexos entre o inconsciente e o consciente.
Mas quando a gente começa a integrar, quando a gente começa a trabalhar, e quando a gente usa uma espada praticamente, porque ele diz, quando Jesus falou que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada, de certa forma ele estava mostrando esta questão mental, a presente aí, a espada tentando furar esses bloqueios que fazem a gente realmente criar essa ponte, essa conexão entre as coisas mais internas do nosso inconsciente, que são as coisas mais religiosas, mais artísticas, mais do eu, da alma, etc. Essa abertura de caminho para o encontro da alma que se faz através dessa espada da mente, porque a mente precisa atuar, ainda que seja uma mente consciente junto com a mente inconsciente. Dentro de uma perspectiva teosófica, a gente pode dizer assim que é o Kama Manas se juntando ao Manas Bud, que é o mental inferior se juntando ao mental superior, criando uma conexão fluida entre eles, fazendo com que a gente consiga realmente acessar o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal também, né? Antes disso, fazendo também com que as coisas fluam dentro de uma normalidade, a gente consiga compreender até de onde vieram os complexos, compreender de onde vieram os nossos transtornos e fazer eles dissiparem ou integrarem a nossa psique. Bom, confrontando o inconsciente. Então, o primeiro ponto a estabelecer para qualquer leitor que não esteja familiarizado com a psicologia de Carl Gustav Jung é que aquilo que sabemos sobre nós mesmos não é tudo que nós somos. Olha que interessante. Se observamos a nós mesmos e o que acontece conosco com algum cuidado, nossas vidas nos ensinam essa lição todos os dias. Por um lado, por que perdemos o trem que estamos especialmente ansiosos para pegar? Por que perdemos ou quebramos um objeto ao qual somos especialmente apegados? Por que fazemos e dizemos tantas coisas das quais depois nos arrependemos tanto? Por que acordamos deprimidos sem nenhuma razão aparente? E por outro lado, por que às vezes nos surpreendemos fazendo ou dizendo algo muito melhor do que jamais esperamos de nós mesmos? Ou acordamos muito alegres sem motivo nenhum do qual estejamos cientes? Aí já é Barbara Hanna introduzindo a ideia de como o inconsciente atua tão fortemente na gente que a gente nem percebe, molda a nossa personalidade, gerencia as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, e tudo isso sem a gente saber, sem a gente perceber. Uma vez que tenhamos aprendido sobre a existência desse lado desconhecido de nossa própria existência, de nós mesmos, a teoria é pouco, se é que de fato seja alguma vez convincente. Naturalmente torna-se da maior importância descobrir algo sobre o desconhecido em nós. Foi quando o próprio Jung estava envolvido nessa tarefa, um verdadeiro trabalho de Hércules, que ele descobriu a técnica que chamou de imaginação ativa, que é o tema deste livro. Eu digo muito cuidadosamente, descobriu, não inventou, porque a imaginação ativa é uma forma de meditação que o homem usou ao menos desde o alvorecer da história, se não antes, como uma maneira de aprender a conhecer seu Deus ou deuses. Então ela está mostrando já justamente aquilo que a gente já falou, que Jung resgatou essa ideia da imaginação ativa de textos históricos de alquimistas, e quando ela diz que até anterior ao alvorecer da história, quem sabe os próprios pré-históricos não já utilizavam imaginação ativa. O próprio desenho das cavernas, de certa forma, quando ele desejava poder caçar e conseguir êxito de alguma forma ali, era um desejo, uma vontade, que uma psique mais simples, que não tinha muitas complexidades para imaginar e pensar, né? Sofriam com a morte de pessoas, de animais, através de animais, de entes queridos da família, né? Que isso já existia com certeza, famílias, pessoas que se gostavam e que se tinham afeição, etc. E quando eles desenhavam na rocha, pintavam na rocha, né? Sendo vencedores na batalha contra alguns animais, eles estavam expressando de alguma forma isso, essa necessidade, essa vontade deles, e é a imaginação ativa também. Em outras palavras, é um método para explorar o desconhecido, quer pensemos nele como um Deus externo, como um infinito imensurável, ou saibamos que podemos encontrá-lo contemplando nosso eu desconhecido em uma experiência inteiramente interior. Como disse Cristo, o reino dos céus está dentro de vocês, não em algum lugar externo além do céu.
os orientais compreendem essa verdade muito melhor do que nós. Eles falam do Atman universal e pessoal como uma única e mesma coisa e dizem do Purusha que ele é um pequeno dedo que habita o coração de cada homem e, no entanto, abrange o universo e é menor que o pequeno e maior que o grande. No mesmo sentido, microcosmo e macrocosmos eram termos geralmente compreendidos pelo mundo ocidental em termos antigos. A velha frase, o que está em cima é como o que está embaixo, mostra isso, né? Da conexão que existe aí e que a gente precisa entender que nós temos que estar sempre conectados e as conexões podem ser através de vias conscientes se a gente tiver as técnicas. Naturalmente, os sonhos são os mensageiros por excelência do inconsciente, mas os sonhos usam uma linguagem simbólica muito difícil de entender. Isso se aplica especialmente aos nossos próprios sonhos, que sempre nos dizem algo que não sabemos e que geralmente é a última coisa que esperaríamos. Após seu rompimento com Freud, quando enfrentou o inconsciente sozinho, Jung teve muitos sonhos. Na época, porém, não conseguiu compreender a maioria deles. Na verdade, levou anos para que seu significado se tornasse evidente. Isso aí não está desestimulando a gente a interpretar nossos sonhos, porque Jung desenvolveu muitas técnicas que ele deixa claro para a gente depois de como fazer essa interpretação, depois de ter passado por essa situação, né, de ter demorado anos para poder interpretar seus sonhos. Ele encontrou chaves muito incríveis. O que ela está querendo dizer é que, para a gente que é leigo, vai ser muito difícil interpretar os sonhos, já que eles são algo distante do inconsciente. Sabe aquele negócio que eu falei que pula os estágios, né, de estado alfa, estado delta, pula do teta direto para o beta, e o estado delta e alfa, eles são importantíssimos para que a gente possa fazer uma conexão e conseguir tirar dali a interpretação que precisaria. Até mesmo lembrar dos sonhos e os detalhes que são significativos, sem ter aqueles símbolos muito estranhos, às vezes, que precisam ter todo um processo de entendimento dos simbolismos ancestrais, mas também entendimento de como aquele simbolismo vai funcionar no nosso inconsciente pessoal, na nossa experiência que a gente teve através daquele símbolo e o que ele está querendo expressar para nós. Tudo isso são caminhos que podem ser dificultosos para a gente, enquanto que a imaginação ativa, ela pega bem no cerne da conexão. Ela faz esse rompimento que eu falei para vocês, dessa desconexão que poderia existir entre o inconsciente pessoal e o consciente. Anteriormente, quando Jung ainda experimentava a técnica freudiana de interpretação de sonhos, com suas explicações fáceis de que todo sonho é a realização de um desejo que se torna incompreensível devido à censura que protege nosso sono, e assim por diante, ele, como todos os psicólogos da época, acreditava que ao final da análise o paciente poderia manter contato adequado com o inconsciente, compreendendo seus sonhos. Mas a questão é, por mais que a gente tenha que ter respeito por Freud, mesmo não foi o caso, ela não desrespeitou, ela apenas contou a ideia de como a visão de Freud fez Jung se distanciar um pouquinho do que ele estava buscando e do que ele estava conseguindo descobrir através das experiências que ele fazia. Porque, segundo Freud, o nosso inconsciente é fruto do consciente, das repressões, de tudo que a gente coloca lá. Obviamente, como é um caminho de duas voltas, aferente e eferente, pegando a linguagem do sistema nervoso, que tem o eferente e aferente, a gente pode dizer que existe muita influência do consciente para o inconsciente, porque não é à toa que a gente, quando sonha, no nosso inconsciente pessoal, o nosso é um inconsciente que tem memórias de nossa existência atual e até de nossas existências passadas, mas são pessoais, porque o inconsciente coletivo envolve grandes almas, quantidade de almas. São várias pessoas que pensam, vibram numa mesma faixa, que estão numa mesma frequência de mundo em determinado momento, aí já dentro de uma visão esotérica, né? Entendendo que existe todo um grupo de seres que estão vibrando naquela faixa. Isso já
surge aí como um inconsciente coletivo específico daquele grupo, como existem outros inconscientes coletivos menores com vários diferentes agrupamentos. Isso a gente já entendeu a partir do que Marie-Louise von Franz trouxe como um aprimoramento da ideia do inconsciente coletivo em obras que ela trouxe depois, falando que Jung já estava caminhando para isso, mas acabou não escrevendo isso em livro que eu saiba. Vou até pesquisar e procurar saber se tem pelo menos uma sementinha de algo que ele fale sobre isso. Mas é interessante a gente entender que, fazendo essa conexão, a gente já vai estar entendendo um pouco mais e buscando um aprofundamento do nosso eu. E a gente tem que entender que, na interpretação dos sonhos, a gente acaba encontrando uma série de informações, mas quando a gente usa a imaginação ativa, a gente passa a entender melhor, né, o que precisa ser trabalhado, né, o nosso foco direto, o que está relacionado com os nossos complexos. E foi um achado de Jung encontrar esses textos que elucidam a gente mais sobre isso, mas não foi tão por acaso assim, porque a gente sabe que ele investigou muito, ele fez um estudo de religião comparada, e com certeza religiões e religiões milenares, estudando o eu humano, fazendo conexão do Atman com a nossa realidade mais profunda, né? Os seres divinos que apareciam até como representatividade de um caminho psicológico e evolutivo e de redenção também espiritual. Claro que ele iria encontrar técnicas incríveis que serviriam não apenas à religião de cada um que pudesse tratar disso no passado, como também a terapêuticas psicológicas muito úteis, né? Então, no passado não existia essa distinção entre o que era religioso e o que era psicológico, tanto que a própria palavra psicologia deriva um pouco disso, porque psique é alma. Então, você buscar o encontro com a sua alma está sendo ao mesmo tempo um processo terapêutico também. Foi somente quando se deparou com tantos de seus próprios sonhos, os quais não conseguia compreender, que percebeu o quão completamente inadequado o método realmente era e, portanto, foi obrigado a pesquisar mais a fundo. Ele diz dessa época que tudo o que possuía para ajudar seus pacientes eram alguns preconceitos teóricos de valor duvidoso. Essa ideia de que eu estava me comprometendo com uma empreitada perigosa, não apenas para mim, mas também para o bem dos meus pacientes, me ajudou em várias fases críticas. Então você veja que realmente quando ele fala em Nigredo como algo que vai a fundo na busca inconsciente daquelas coisas que a gente considera como ruins em nós, imagine trazer isso à tona, o quanto sofrimento vai causar, quanto de possível depressão vai existir, mas é uma coisa necessária para que a gente ultrapasse uma fase seguinte, vindo a albedo, que seria o momento que a gente purifica, a gente entende que aquelas coisas que eram consideradas negativas em nós não são tão ruins assim, é um processo alquímico aí, né? Albedo depois dá lugar a citrinitas, que nem todos os autores utilizam, mas é o momento em que justamente a imaginação ativa pode atuar, porque é o momento em que a gente vai usar a mente consciente para fazer uma conexão, né, com a mente inconsciente. E isso a mente atuante, a mente que faz a ponte entre o consciente e o inconsciente, Jung chamou de função transcendente. É muito interessante a gente fazer alusão a ela agora, porque é difícil entender muitas vezes a função transcendente se a gente não entender esses mecanismos todos que a gente está falando agora. Então é interessante saber como faz uma ponte, quando é preciso, como é preciso fazer essa ponte para que essa ponte aconteça e a gente possa ter justamente o caminho, a técnica que possa fazer a gente aprofundar e encontrar esses conteúdos que precisariam ser trabalhados. Depois de atuar no citrinitas, que é a mente consciente associada a Mercúrio, né, o planeta, eu não falei dos planetas, mas Nigredo está associado a Saturno, associado ao chumbo. Não é à toa que a gente parte do chumbo até o ouro, né, no processo de transmutação. E isso é um processo de transmutação, que é um processo de mudança radical, é um processo de mudança não simplesmente de grau, é uma mudança de natureza, é uma mudança bem profunda que acontece dentro da gente. Quando passamos do chumbo para a prata, a gente está mostrando, olhando para nós mesmos, nos refletindo, porque a prata é o que é usado no espelho, ela reflete e mostra a gente
como a gente precisa refletir dentro de nós mesmos sobre o que acontece com o que a gente considera como sombra, e nem sempre é sombra, e está associado, a prata está associado à Lua, como planeta da astrologia, ou como luminar da astrologia, seria a Lua. O Mercúrio está associado aos citrinitas, tanto como elemento, quanto planeta, né? Considerado como um planeta astrológico. E ele está associado à mente, está associado ao pensamento, o Saturno, a Nigredo está associado ao elemento terra, o Albedo associado ao elemento água, o Citrine está associado ao elemento ar, e o último de todos, que é o Rubedo, associado ao ouro, associado ao Sol, né, como luminar também, e associado ao elemento fogo, à intuição. Tudo isso está também relacionado às 4 funções da psique de Jung, que é sensação, sentimento, pensamento e intuição. Se vocês querem saber mais detalhes sobre isso, dêem uma olhadinha aqui nesse card que nós falamos sobre as funções da psique, os elementos, etc. Se vocês clicarem agora, vocês não vão passar para lá para o vídeo logo, não tenham esse receio, isso é muito comum, as pessoas ficarem com medo. Deixa eu terminar o vídeo para clicar, mas só que quando terminar o vídeo vocês vão ter que achar o ponto exato onde está mostrando esse link aqui. Cliquem aí, porque quando clicarem vai aparecer para vocês lá embaixo, se estiverem usando o computador, vai aparecer esse link de novo quando acabar e vocês vão a ele para assistir o vídeo, tá? Bom, então vamos continuar aqui, né? Pode ser difícil para o leitor desesperado compreender por que enfrentar o desconhecido em nós mesmos é uma empreitada perigosa. Somente a experiência pode nos ensinar quão aterrorizante é nos afastarmos dos assuntos familiares do nosso mundo consciente e encararmos o inteiramente desconhecido no mundo interior inconsciente. Quando Jung fez isso pela primeira vez, ficou horrorizado ao notar que as visões que viu e ouviu eram muito semelhantes às fantasias que ele vira dominarem muitos de seus pacientes no hospital psiquiátrico Buzzoldsey. Então ele vê com isso confirmada a ideia do inconsciente coletivo, a ideia da existência de conexões, né, que a gente poderia dizer hoje que são os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que ele faz comparação muito com o inconsciente coletivo, né, e as ressonâncias mórficas vão existir no momento em que alguma coisa que é vibrada por uma pessoa e é vibrada por nós, se estamos na mesma sintonia, nós vamos conectar uma pessoa com outra. Então, essas conexões existentes até do mestre Zen, que foi falado aí por Marie-Louise von Franz, que os mestres Zens acabam se comunicando subliminarmente quando eles atingem um estado evolutivo mais profundo. A gente entende que é por conta disso também, porque ocorre entre eles a chamada ressonância mórfica, né? A princípio, temeu que elas também o dominassem e viveu por muitos meses com o medo da loucura pairando sobre sua cabeça. Isso foi causado por uma visão repetida de grandes partes da Europa sendo banhada em um mar de sangue. Foi somente em agosto de 1914, com a eclosão da guerra, que envolveu todos os países que ele vira submersos em sangue, que ele percebeu que suas visões de 1913 haviam sido um prenúncio da Primeira Guerra Mundial e não se referiam à sua própria psicologia. Jung, na verdade, era uma pessoa muito sensitiva, ele percebeu isso, ele viu que tinha sonhos premonitórios, tentou esclarecer dentro da psicologia o que poderia ser isso, porque de alguma forma o inconsciente já antevê coisas que vão acontecer na nossa psique, e a gente ter sonhos premonitórios sobre nós mesmos é uma coisa banal, é uma coisa até comum, mas ter sonhos premonitórios sobre a história do mundo já envolve parapsicologia, por isso que ele começou a estudar Joseph Banks Heine, que era o pai da parapsicologia, que estava em um processo de também desenvolvimento tão forte quanto a própria psicologia analítica dele, e isso ajudou a ele ter diálogos. Tem cartas dele com Joseph Banks Heine que são bem interessantes, que mostram que ele já acreditava em muitas coisas que o Banks Heine descobria, e viu que Banks Heine só reforçou o que ele já acreditava, e depois ele até disse que não utilizou muitas das coisas que Banks Heine tinha descoberto, porque ele precisava ainda fazer experimentos com ele mesmo, né, nos processos de
ou com seus pacientes, né? Mas ele já usou muito o conceito de criptomnésia e pamnésia, porque toda a parte de inconsciente coletivo e inconsciente pessoal está relacionado diretamente com criptomnésia e pamnésia. Ainda vou fazer até um vídeo sobre isso aqui posteriormente. Bom, aí continuando os comentários, Barbara Hanna faz esse confronto aí do consciente com o inconsciente, né? Então ela usa a Odisseia como um paradigma para mostrar como a imaginação ativa promove o diálogo entre consciente e inconsciente. Na leitura proposta, os deuses representam forças inconscientes. Atena ajuda, Poseidon opõe-se e Zeus oscila, ilustrando que o inconsciente pode ter tanto assistente quanto antagonista. O episódio de Menelau e Proteu ensina uma lição técnica central: segurar firmemente a primeira imagem que surge na imaginação ativa até que ela revele seu sentido, assim como Menelau não deixou Proteu escapar apesar das metamorfoses. Isso é muito interessante, mas eu sugiro que vocês leiam o livro Odisseia para fazerem as próprias conclusões e leiam esse livro junto, ou depois, ou antes. Você ter uma perspectiva psicológica da Odisseia a partir de um pensamento junguiano, e em especial desse livro Encontros com a Alma, é uma experiência muito interessante. Na Odisseia de Homero a gente tem o que? Ela é atribuída a Homero, narra a longa e turbulenta jornada de Odisseu ou Ulisses, né? De retorno a Ítaca após a vitória grega na guerra de Troia. Ao longo de 10 anos ele enfrenta provações sobrenaturais e humanas, o cíclope Polifemo, a feiticeira Circe, as sereias, as perigosas passagens entre Escila e Caríbides, né? A visita ao mundo dos mortos, e sofre a ira de Poseidon, aqui está Poseidon, né? Enquanto recebe a proteção de Atena. Paralelamente, em Ítaca, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco lidam com pretendentes que esbanjam a riqueza do palácio, até que, disfarçado de mendigo, Odisseu retorna, planeja e executa a retomada do lar, reunindo-se com Penélope e restabelecendo a ordem em sua casa. Isso é muito interessante porque é uma jornada do herói aí presente, muito forte, muito definida, que ajuda a gente a entender o processo de individuação. No livro Psicoterapia, tem um capítulo, né? É um livro de Marie-Louise Monfrance, que eu mostrei no começo aqui. Tem um capítulo que é só a imaginação ativa na psicoterapia, e ela diz assim: ela fala de Jung o tempo inteiro e depois ela continua sem o termo Jung, mas aí eu botei aqui: Jung descobriu que um efeito benéfico do uso da imaginação ativa ocorre quando tentamos objetivar conteúdos do inconsciente no estado desperto e nos relacionar conscientemente com eles. Isso pode ser feito através de pintura ou da escultura, ou mais raramente da dança, mas principalmente através dos relatos escritos dos fenômenos interiormente observados. A conversa com figuras interiores desempenha um papel especialmente importante nesse caso. Então, um sonho muitas vezes pode servir de mote para a imaginação ativa. A pessoa sonhou, mas não sabe como que aquele sonho pode ser interpretado. Sonhou com alguns personagens específicos, pessoas que até são estranhas, loucas, ou pessoas próximas, pessoas conhecidas, existentes na vida pessoal, pessoas que já morreram, pessoas que a gente não sabe quem poderia ser. Usa isso para fazer uma história, para contar uma história. Isso geralmente é um caminho bem interessante de imaginação ativa. Pegar uma imagem já do inconsciente para poder fazer ela evoluir, ela avançar como se fosse um sonho direcionado, como se fosse um sonho acordado. E isso é uma técnica de imaginação ativa muito precisa, muito importante. Jung usou muito ela no livro vermelho, e a gente pode utilizar criando histórias interessantes. E essas histórias, elas vão mostrar a gente que muitos desses personagens não são pessoas existentes fora da gente, não. São elementos da nossa psique, são subpersonalidades da nossa psique, do nosso consciente. Do nosso inconsciente e do nosso consciente. Hanna também destaca a primazia do trabalho com a sombra, os conteúdos rejeitados ou desconhecidos da psique pessoal, antes de enfrentar figuras mais arquetípicas como ânima, ânimos. Usa a metáfora do ser bidimensional para explicar nossa cegueira perante dimensões psíquicas mais profundas. Assim, a imaginação ativa aparece como um método terapêutico,
ajuda a conscientizar a sombra, distingue o pessoal do coletivo e, quando auxiliada por figuras do self ou de auxílio arquetípico, permite a integração dos opostos, processo que Jung chamou de individuação. Essa metáfora do ser bidimensional é muito interessante, que Jung fala que o inconsciente é como se fosse uma dimensão a mais que nós não conhecemos. É uma dimensão que está acima, seria como se fosse a quarta dimensão, né? Se não entendêssemos a quarta dimensão como o tempo, coisa que estava na moda na época por conta de Einstein. Mas ele dizia que era uma dimensão a mais que a gente não enxerga, que não percebe, já assim, sim, sendo influenciado um pouco pelos ocultistas que usavam a quarta dimensão como corpo astral, como elementos que poderiam ser desconhecidos nossos, e fazendo alusão à nossa existência tridimensional e do bidimensional. O bidimensional aí porque a gente, quando reduz a nossa realidade a bidimensional, a gente entende como o tridimensional é superior e como ele é imperceptível pelo bidimensional, e da mesma forma o inconsciente sendo tetradimensional, sendo desconhecido e imperceptível por nós, seres tridimensionais, enquanto encarnados e como seres físicos, como seres dentro do consciente, né? No livro de Verena Cast, Imaginação, ela diz assim: para Jung, traduzir emoções, afetos fortes, sentimentos e humores em imaginação, torná-los acessíveis nela, permitiu que ele entendesse de forma fundamental os processos curativos por meio de imaginação. Ela possibilita regular as emoções de tal modo que estas deixem de se expressar somaticamente e passem a fazê-lo mediante imagens que podem ser contempladas, processadas imaginativamente, moldadas, refletidas e entendidas. Imagine se a gente assume o controle, né, da nossa psique, se a gente deixa de somatizar porque está pegando aquele personagem que poderia ser algo totalmente colocado na sombra, totalmente destruído, totalmente autossabotador dentro da nossa psique, e transforma ele em um personagem, trabalha ele, utiliza uma história para poder ele se transformar de um vilão para um herói futuro, ou uma pessoa mais bem aceita, benquista para nós mesmos, porque é a nossa sombra sendo trabalhada para que ela deixe de ser tão um algoz, ser uma coisa tão negativa. É a Nigredo passando pela Albedo numa reflexão, e depois transformada em personagem de uma maneira consciente pelas Citrínitas, e depois eclodindo no ouro, no nosso eu, descobrindo o nosso eu, nosso self, nosso verdadeiro eu coletivo e pessoal dentro do nosso inconsciente, que seria esse rubedo que aparece como estágio final. E não entendam isso como um processo de redenção ao longo da vida inteira, ou de muitas existências, até se tornar um ser iluminado, não. Porque a gente passa por esse processo de opus alquímica, de Nigredo a rubedo, direto em várias situações. Toda vez que a gente vence alguma coisa em nós, um transtorno, toda vez que a gente consegue superar um trauma, superar alguma coisa que nos atormenta, a gente está passando por esse processo alquímico de transmutação, de realização, de transformação, e ao longo de nosso processo de individuação, muitas e muitas coisas vão se processando desse jeito, até que a gente consiga assumir o controle e consiga realmente transformar as coisas que seriam negativas em nós em algo positivo. E a gente aprende esse mecanismo e utiliza sempre que precisar, porque quando a gente consegue integrar uma sombra, existem outras ainda e sempre vão aparecer enquanto a gente está vivo, encarnado na Terra, porque a Terra é para essa experiência mesmo, a gente viver essas experiências mesmo aqui. Bom, aí eu trouxe aqui um dos casos citados no livro, né? É o caso de Edvard. Então, é o caso 2, no capítulo 2, né? Ele descreve uma longa e interna prática de imaginação ativa que um escritor, aos 40 e poucos anos, realizou para enfrentar uma crise psíquica de impotência, né? Que se revelaria menos física e mais ligada a padrões arquetípicos não vividos, partindo de um sonho numa cidade estranha e de uma figura feminina elegante num bordel. Edvard segue uma guia ânima que o conduz por uma descida simbólica, escadas, barcos, tempestades, até confrontos com vultos arquetípicos, como o diabo, um espírito de fogo, símbolo do self,
A mulher de 4 olhos, um aspecto arquetípico da ânima, a ânima negativa, né? Um anão que simboliza a criatividade apaixonada, e a bruxa mãe, o núcleo do complexo materno negativo. Aí nesse caso é a grande mãe negativa. Através de provas, né, enfrentar serpentes, resgatar prisioneiros, libertar uma pomba, atravessar portões e cavernas, e com o auxílio de figuras auxiliares, um corcunda, uma pomba, um barqueiro, símbolo da sombra, Edward obteve uma transformação interna que refletiu-se externamente, recuperou a sua criatividade, mudou o seu trabalho e de forma duradoura superou a impotência. Contudo, persistia um trabalho a fazer, especialmente nas questões sexuais pessoais. A narrativa evidenciou como a imaginação ativa, se permitida agir livremente e com coragem, organiza uma dramatização simbólica que revela, integra e orienta complexos, movendo o sujeito em direção à individuação. Olha só, um caso assim que aparentemente poderia parecer biológico, fisiológico, que precisasse de remédios, como muitas vezes as pessoas usam remédios para resolver questões como impotência, problemas psicológicos sérios. E Jung trata assim sempre, muitas vezes, mostrando vários casos que é possível utilizar através da psicologia, através dos processos internos, da própria imaginação ativa, que podem ser resolvidos. Óbvio que existem sim alguns que necessitam de apoio químico, ou muitas vezes até a química é a base do que precisaria para a terapia. Mas isso não é algo que dá para se concluir logo de imediato, e as pessoas às vezes se automedicam, as pessoas às vezes fazem coisas absurdas de tomar mais remédio do que deve porque o médico passou uma dose aí usa mais porque achou que não fez efeito. Então isso é preciso que seja muito bem observado pelas pessoas, porque isso é contribuir, isso é um caminho terrível contra a própria saúde, tanto fisiológica quanto psicológica. Bom, agora a gente já tem aqui um comentário que a gente fez para o caso de Edward, que é para poder esclarecer melhor como ele que funciona. Esse processo é uma verdadeira iniciação interior em linguagem simbólica. A descida e a travessia representam a morte do ego estreito, e o encontro com o self, o espírito de fogo, aparece como força transfiguradora. Enquanto a libertação da pomba e a transformação da bruxa em mãe geradora aludem à alquimia psicoespiritual, solve et coagula, e a reintegração de Eros e criatividade. Psicologicamente, a prática evidencia a dinâmica entre pessoal e coletivo. Figuras pessoais, a guia, o corcunda, mediam poderes arquetípicos maiores. 4 olhos, a bruxa, o diabo, mostrando que o trabalho terapêutico eficaz combina confrontação, exorcismo, integração de complexos com entrega criativa ao símbolo. Esotericamente, Hannah e Jung sugerem que a imaginação ativa não é fantasia escapista, mas técnica sagrada para reprogramar causas profundas. Um método de engenharia da alma que, quando produzido com disciplina e proteção, analista limites éticos, a existência de um analista ou de pessoas com limites éticos aí também, permite ao indivíduo assumir um destino mais inteiro, servindo não só a sua cura, mas como um aporte à transformação coletiva. Olha que interessante. Na verdade, é importante a gente entender aí como que se processou aí um processo aí de ambientação pessoal, de dramatis persona, que é uma coisa de você buscar personagens que vão ali descarregar toda a força negativa que a sombra teria, sendo algo de dentro da própria pessoa, mas é algo que pode ser retirado, é algo que assume uma figura de uma pessoa que pode ser transformada, que pode ser mutilada, destruída, porque às vezes é necessário, Jung até fez isso, destruir personagens que seriam ruins para ele, né? Entendendo até figurativamente a morte. Obviamente a gente falou de morte, a necessidade de matar alguma coisa dentro de nós que não é muito boa, e o matar no sentido bem plutoniano, né? Matar no sentido de transformação, porque morte nunca é uma destruição, é uma desintegração perfeita, total, em que tudo desaparece. A gente sabe que na natureza tudo se transforma, né? Então
nada se cria, tudo se transforma, e nada se destrói também, se transforma em outra coisa que poderia ser melhor e que pode ser de um benefício maior. Até quando uma coisa quando a gente elimina, né, excreções, aquilo pode virar adubo, e até quando existem coisas que são destruídas e viram lixo, o lixo pode ser tratado, trabalhado no sentido de virar adubo também. Então a gente tem que entender esse processo de transformação, a transmutação, como essa transformação bem plutoniana, ou até neptuniana e também uraniana, né, entendendo esses planetas como os planetas transgeracionais, planetas que são transsaturninos e também são planetas do inconsciente coletivo. Bom, tem o caso também de Ana Marjula, que eu vou citar aqui, né, o último deles, e depois a gente entra no capítulo final, que é: Ana Marjula narra em primeira pessoa um longo processo de individuação em que a técnica de imaginação ativa funciona como eixo terapêutico. Partiu de desenhos e evoluiu para conversas audiovisuais com figuras arquetípicas, sobretudo o ânimos, a grande mãe e mais tarde o grande espírito, que gradualmente revelam e transformam os conteúdos reprimidos de sua infância, traumas com o pai, perdas familiares e os complexos que dominavam sua vida afetiva e criativa. O ponto central do caso é que, por meio da confrontação honesta, repetida e regulada com esses conteúdos, mantendo-se atenta às vozes e identificando quem fala, Ana consegue desarmar a tirania do ânimos, integrar sombras e aspectos contrapostos e alcançar uma paz interior duradoura. Não foi uma cura instantânea, mas um longo trabalho que culminou numa participação humildemente consciente do self, permitindo-lhe viver mais inteira e criativamente. Não podemos aqui relatar os casos detidamente, porque são casos longos, grandes, capítulos inteiros, mas aqui a gente fez um resumo de 2 deles, que são bem fortes, bem importantes, né? E eu também encerrarei com o capítulo que fala desse grande espírito aí que ela cita, que eles remetem a gente, de certa forma, a busca interna ao nosso self, ao nosso Atman, vamos dizer assim, dentro da linguagem hinduísta, né? Então, a eterna busca pelo grande espírito interior, que é o capítulo final, a gente pode resumir da seguinte forma: Barbara Hanna articula a ideia de que a relação consciente com os conteúdos arquetípicos, especialmente a figura do grande espírito ou do homem grande, é a via pela qual o indivíduo pode alcançar a síntese dos opostos e a totalidade psíquica. Ela mostra, por meio de exemplos e referências históricas, que esse encontro exige renúncia do ego, coragem para tolerar a tensão entre contrários e persistência na prática da imaginação ativa. A união dos opostos não é um ato intelectual, mas um processo gradual e ético de participação na natureza psíquica, o tal interno. Quando o ego se subordina à tarefa de permitir que o self se manifeste, emergem mudanças reais, interiores e por vezes até perceptíveis no mundo exterior, e assim se realiza a busca eterna por um centro vivo dentro da alma. Então vejam como é importante esse processo de integração dos opostos, porque a grande parte dos nossos transtornos é exatamente a exacerbação de um dos lados que se opõem dentro de nós, nas várias oposições, né, dos vários complexos opositórums que a gente tem dentro de nós e que precisam ser integrados, trabalhados, para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio. Bom, pessoal, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente trouxer vídeos como esse da cultura esotérica, psicológica, teosófica, espírita, etc. E acompanhem o nosso canal, vejam a playlist que é bem organizada, dividindo todos esses temas, dividindo os temas que podem ser do interesse de vocês e podem encontrar, muitas vezes, somente aqueles que agradam a vocês, porque o nosso canal tem muita diversidade. Então, vocês buscando a playlist lá na íntegra, vocês vão encontrar os vídeos que são direcionados para determinado tema específico aqui no nosso canal, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.